Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Tainara, Alexandra, Ive, Joyce, todos vocês que estão entrando. Que bom nos encontrarmos aqui nesse momento tão especial. Gostaria que vocês me dessem um feedback a respeito do som, se o som tá ok aí para vocês. Se vocês puderem me dar um feedback sobre isso. Muito bom. Estou aguardando alguns minutinhos. Essa é a nossa live de lançamento do livro Violência, Abandono e Destituição do Poder Familiar, Diálogos entre a Psicanálise e o Direito. Um momento muito especial, onde eu e a Ana Maria, a doutora Ana Maria Silva Neves, uma pessoa muito especial para mim, construímos juntas essa obra tão importante para nós, na nossa trajetória, na nossa construção. Nós vamos falar um pouco mais disso. Estou esperando mais alguns minutinhos o pessoal chegar. Ana Maria já está por aqui também. E nós vamos então começar a nossa live, efetivamente. Estou muito feliz por todo mundo que está chegando. Sejam todos bem-vindos para esse diálogo, né? Que eu espero que seja realmente uma troca entre todos nós, que possamos conversar sobre esse tema, sobre estas temáticas todas que o livro aborda, né? Começar um diálogo para que em outros momentos, quem sabe, possamos estender essa conversa também. Bom, vou já fazer o convite aqui para a Ana. Chegar. E aí, Suzy? Olá, Ana. Tudo bom? Que prazer. Boa noite a todo mundo que está aí com a gente nessa conversa. Prazer é meu de estar aqui nessa etapa Ana, nova disso. Ana, você está me ouvindo bem? Ouço muito bem. Para mim aqui o seu som tá baixinho. Não sei se para o pessoal está. Vocês estão ouvindo bem a Ana, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu mexer aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, não. Agora melhorou, Suzy? Eu vou colocar o meu fone, talvez é só o meu aqui, tá, Ana? Tá bom. Deixa eu mexer aqui também. Eu não sei se com o meu fone o pessoal me ouve bem. Eu já vi outras vezes que sem o fone funciona melhor. Mas o pessoal vai dando um feedback pra gente, né? Eu tô te ouvindo bem. Agora melhorou também aqui pra mim, tá? Vou tentar falar um pouquinho mais alto também. Ana, eu quero dizer que para mim é um prazer estar aqui com você por vários motivos. Quero começar essa live dizendo disso, especialmente por estar aqui com você, uma pessoa tão especial para mim, fez toda a diferença na minha trajetória e na profissional que eu me tornei. Então, eu quero te dizer que você sempre me marcou muito, desde a graduação, a minha orientadora do mestrado, né? E que continua comigo nessa trajetória, espero que por muito tempo, tá bom? Obrigada, Suzy. Eu acho que esse momento tem uma função múltipla. Estou vendo que a gente tem aí ex-alunos, alunos, né, colegas de profissão, e eu acho que é para mostrar como que o mestrado é uma etapa na trajetória e como que uma obra do mestrado pode reverberar para a rede. Então, eu acho que o prazer é todo meu, né? Eu me lembro desde o nosso primeiro contato, e o quanto você cresceu, o quanto eu acho que tudo que você tem feito tem refletido o seu esforço, a sua dedicação. Então, essa obra é um corolário, não é? De muito investimento. E o mais interessante, apesar da gente não ser, dentro da universidade, a gente não ter uma função utilitarista, ou seja, a gente não escreve
para o mercado, a gente não escreve para a rede. A gente escreve pensando as questões da vida social. Então, quando uma obra consegue abordar essas questões e agora se fazer ouvida através do livro, isso é tudo que a gente quer. Porque o artigo, ele tem uma limitação, né? O artigo tem uma circulação muito acadêmica e o livro transcende isso. E eu espero que ele acesse muitos colegas, que ele acesse muitas pessoas que possam usufruir disso. Eu sou muito Com agradecida certeza. por você nessa jornada. Que bom, que bom. Ana, então eu não quero deixar, né, também apesar de que acredito que todos aqui já te conheçam, né, mas de fazer uma referência, né, à sua trajetória também, ao seu currículo, acho importante para um registro também, né, das pessoas que assistirão depois. Então, a Ana Maria, ela é pós-doutora, ela é doutora em psicologia pela USP, professora associada do curso de psicologia, tanto na graduação, quanto na pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia, e é integrante do Ambulatório Numa Vidas, que é um núcleo de atenção integral a vítimas de agressão sexual, né? E depois ela vai falar um pouquinho mais sobre isso também. E é autora do livro Família no Singular, Histórico no Plural, a violência física de pais e mães contra filhos. Então, essa é a apresentação oficial da Ana, mas para mim, ela é uma grande amiga, né? Minha eterna orientadora do mestrado, né? E que marcou de uma forma tão significativa a minha trajetória e tem marcado ainda. Ana, olha só, você começou fazendo referência também ao nosso primeiro encontro, né? Eu acho que ele inicia aí isso que nós estamos hoje coroando, né, com o lançamento desse livro. Eu me lembro muito bem quando na nossa primeira conversa você faz a proposta, né, de um estudo a respeito da destituição do poder familiar. Então, eu acho que a gente poderia começar por isso, né? Como que esse olhar para a destituição do poder familiar começou a te capturar, né? E começou a chamar a atenção para essa temática. Eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre isso. Eu acho que a graça da gente construir a psicanálise na universidade é a palavra diálogo, né? Uma psicanálise em diálogo. Então, todos os casos que chegam, a demanda que chega para a clínica de psicologia, atualmente a demanda que chega no Numa Vidas, é sempre um caso que precisa de uma interlocução interdisciplinar. E naquele momento, algo me chamava muito a atenção, que eram os casos de destituição, daqui a pouco a gente vai definir melhor isso, mas os casos de destituição que apareciam e que nós, nos atendimentos clínicos, nos perguntávamos, ok, cabe ao juiz promover, conceder e bater o martelo com relação à destituição. Mas e como que essa destituição acontece sob a perspectiva subjetiva, né? Como é que uma criança, como é que um adolescente passa a entender que aquela figura paterna e materna não é mais seu pai e sua mãe? Porque efetivamente é isso que é trabalhado, né? Ela passa a se construir a partir de um outro viés de parentalidade. E isso, acho que até hoje é muito instigante para a gente. Pensando que quando a gente olha para a definição do antes chamado, né, pátrio poder, e que agora é chamado poder familiar, ele não é só uma mera instituição por escrito, que passa a configurar um poder de um ou de outro. Quando a gente olha para essa questão, quando a gente pensa no direito romano e depois o direito luso-brasileiro, que acabou por reproduzir essas normas, né, de denominação, a gente vai vendo que houve um caminhar significativo no direito, mas as implicações disso para as famílias que a gente atende, acho que a gente começou a pesquisar lá, mas até hoje ela gera muita dúvida. Acho que foi por aí, né, Suzy? Sim. Uhum, com certeza. E o que vai direcionando o olhar para além de um cuidado somente com a criança, que é fundamental, né? Mas um olhar para o cuidado com a família, né? Ou seja, destitui-se, mas e aí?
o que ocorre? Essas famílias, o que apareceu muito, né, e continua aparecendo, né, Ana, nas nossas discussões, essas famílias continuam tendo seus filhos, né, e o que originou essa destituição, que seriam as violências, os abandonos, as vulnerabilidades, continuam existindo. Então, aonde fica a nossa possível contribuição, né, a contribuição da psicanálise para pensar a família, né, como um todo e não somente a proteção da infância. Ou seja, que essa proteção ela pode ser muito mais ampla, cuidando dessa família, né, Ana? Porque como a gente está falando, apesar da gente ter caminhado na questão da substituição do termo, né, mas isso não é só uma mudança de nomenclatura. Devagarzinho, a gente foi mudando uma concepção do exercício de maternidade e paternidade. Isso é que é legal de entender. E a par e passo, os nossos atendimentos também. Por outro lado, como você está dizendo, quando essas famílias chegam, são no mínimo duas famílias envolvidas. A família que é destituída dessa condição e esse novo lugar, essa possível nova família que essa criança assume. Então, a gente tem uma dicotomia e uma ambivalência significativa nisso, porque os serviços precisam dar conta dessa antiga família, que muitas vezes continuam produzindo os filhos que são destituídos, e dessa possibilidade dessa nova conjugação familiar, seja família acolhedora, seja família por adoção, seja família que vier. Mas eu acho que a gente tem esses dois vieses que estão o tempo todo dialogando frente à destituição. Desculpa, Ana, eu fui mexer aqui e atrapalhei. Pode continuar a que você estava desenvolvendo. Mas o que eu acho que tem de interessante no livro, né, Suzy, e que talvez as pessoas vão poder entender, é que o que significa destituição, sob a perspectiva do direito, alguma coisa que a gente tateou, mas o que mais nos interessou pensar foi a violência e o abandono que sustentam a possível destituição. E eu acho que é isso que eu também queria te ouvir dizer, né? Como que você, ao olhar para o caso, ao olhar para as situações que a gente foi devagarzinho tomando conta delas, como é que a violência e o abandono foram te contando, te revelando sobre o caso e que desemboca na destituição, né? Sim. Bom, Ana, olhar para o caso e na construção de todo o trabalho feito, né, com esse caso, né, no acompanhamento dessa família, porque para aqueles que estão nos ouvindo e não têm muita familiaridade com esses termos, né, a destituição do poder familiar é uma medida, né, do direito utilizada para uma tentativa de proteção à infância daquelas crianças que estão sendo violentadas, estão sendo abandonadas, de alguma forma estão ali com seus direitos violados, né? E essas crianças, então, os pais dessas crianças seriam destituídos desses direitos e deveres quanto pais, né? E essas crianças poderiam ser, então, adotadas ou estarem em famílias substitutivas, sob guarda de outras pessoas, da família extensa, ou de outras pessoas mesmo, a própria adoção, né? E o caso, especificamente do livro, sempre nos colocava frente a uma angústia enorme de uma violência que se repetia. Não somente uma violência que partia da família, né? Mas até mesmo, que é algo que a gente sempre discute também, até mesmo a própria violência institucional, né? Que é um tema bastante importante, de uma série de devoluções, né, de uma série de encaminhamentos para a família extensa, e de um retorno depois para a instituição. Ou seja, nós olhávamos para isso como uma repetição de uma violência, né, que não se limitava à família, né, mas que se propagava em outros campos também. Então, esse caso, ele nos convocava o tempo todo a um diálogo com o judiciário,
né, que é algo muito interessante, né, que é essa troca, que é esse poder escutar o que a psicanálise ou a psicologia, os profissionais, né, da psicologia e da psicanálise teriam a dizer sobre o caso, né? E com isso nós podemos nos posicionar em alguns aspectos, né, Ana? E algo que foi muito assim, interessante foi sempre um questionamento a respeito da destituição da mãe, né? Então, a questão, porque o caso, pode falar, Ana. E sobre isso, eu acho que a gente começa a tatear um elemento no livro que eu gostaria muito que a gente tivesse mais pesquisa sobre isso, que alguns autores vão falar de um luto não franqueado, ou um luto não reconhecido, que é o luto dessas famílias que são destituídas do seu poder familiar. Isso é muito sensível e delicado, porque, sim, são tentadas diferentes frentes para que essa família possa estar com essa criança, estar com esse adolescente, a gente sabe disso. Mas a pergunta é, será que os meios, será que os instrumentos que a gente tem são suficientes para zelar, para cuidar e para auxiliar essas famílias na manutenção desses vínculos? Então, o que os autores, muitos autores vão falar, e eu acho brilhante isso, é que é tão pouco estudado esse luto que essas famílias vivem, é um luto não reconhecido, um luto que não pode aparecer, porque, na verdade, é como se essas famílias merecessem ser destituídas, né? Então, acho que o que a Suzy, no trabalho, vai dando conta de tatear é o sofrimento, né, Suzy? As lacunas que o esforço coletivo de vários grupos da rede fazem, mas é como se a criança vivesse um não lugar. É como se, apesar de muitas frentes, ninguém cuidasse da família. São feitos vários estudos, são necessários, mas são feitos vários encaminhamentos, mas num dado momento é preciso que se cuide, que se zele dos vínculos dessa criança. E eu acho que isso foi, quando a gente recebe o encaminhamento, né? Isso foi o que começou a acontecer, uma tentativa de cuidar e de zelar. Então, o livro é um recorte, é uma parte do caso, mas esse caso foi atendido por mais de 3 anos por nós, né? Na tentativa de dar conta do sofrimento, em especial da família também que foi destituída. Sim, e aí a gente vai olhando para essa família, né, e para essa violência, né, Ana? E o que vai justamente nos convocando a cuidar da família e não somente pensar numa destituição pela destituição, ele é uma sequência de repetições de um sofrimento, né, que a criança vivencia, mas que está localizado na família, não somente na criança e não somente naquele, no sentido de que da violência praticada contra aquela criança, mas de que aquele que pratica essa violência também tem um histórico ali. Né? Também tem um sofrimento nesse que, porque quando você diz, né, que as pessoas até olham para isso e dizem assim, tem que destituir mesmo, enfim, tá, né, nós estamos tentando proteger a criança, mas o que está acontecendo aí nesse vínculo que parece um vínculo de abandono, que é um vínculo violento? O que mais? Para onde que nós somos convocados a olhar? Né? Que eu acho que é essa que é a grande questão da psicanálise no direito, né? Que é um olhar para além, né, das regras, para além daquilo que está instituído, para além do que tem que ser feito praticamente, né, no sentido de isso vai resolver, somente isso, ou a gente pode avançar um pouco mais, né? Isso. Eu acho que é brilhante, sabe, Suzy, quando a gente consegue recuperar aquele livro A Lei e as Leis, né, no nosso texto, e quando a gente vai vendo um pouco como a corte francesa e os juízes franceses vão se perguntando o quanto há uma perversidade da lei.
Então, que eu acho que é nessa direção do que você está falando. Como é que de verdade a gente enfrenta o atendimento a essas famílias? A gente aplica a lei ou a gente cuida da família nos moldes da lei? Porque o que os juízes franceses vão falar é que essa aplicação maciça de um regulamento jurídico, sem a singularização do caso, sem o aprofundamento da legitimidade do caso, isso é perverso, né? Então, o quanto é importante entender a dimensão injusta da lei e o quanto Sim. não pensar a singularidade do caso faz a gente se tornar refém de uma lei. E a gente aqui está falando a lei com L minúsculo, pensando que a ética da psicanálise é regida pela lei com L maiúsculo, né? A lei que dá limite, mas que ordena socialmente o sujeito. E isso é muito interessante no caso que a gente trabalha, porque a gente fica vendo uma criança que pede muito para o retorno àquela família, porque nada barra, né? Nada dá limite, nada dá condição de existência para aquela menina. Então, acho que o caráter dessubjetivante da intervenção jurídica é preciso ser pensado, assim como também é preciso ser pensado o lugar da lei, com L minúsculo, como lugar fundamental em muitos casos. Então, eu acho que a gente tenta no livro trazer uma certa tensão sobre essa questão, mas uma tensão que ela vai nos acompanhar. Não é uma briga, é uma tensão necessária, né? Uhum, sim. E quando você faz a pergunta, né, sobre a questão da violência e como isso vai me atravessando, né, Ana, desde quando eu tenho o primeiro contato com os prontuários, com o caso, etc., sempre a figura que se evidencia ali é a figura da mãe, né? Porque acho que é importante, não dá para a gente abordar todo o caso aqui, mas é importante contextualizar, né, para aqueles que tiverem interesse depois poder se aprofundar mais na leitura do livro. É um caso de uma criança, né, quando ela chega para nós, né, Ana Maria, por volta de 7 anos, uma criança de 7 anos encaminhada pelo judiciário para um acompanhamento psicológico na clínica escola da Universidade Federal de Uberlândia, né, e nesse momento para cuidar de um vínculo, né, dessa criança com a sua atual guardiã, né, que seria uma tia-avó. E aí, essa criança estava em processo, a família, né, dessa criança, os pais estavam em processo de destruição do poder familiar, em decorrência de violência sexual praticada por parte do pai, né, e de um abandono, né, de uma alegação de um abandono, de uma negligência por parte da mãe, né. Mas, quando eu evidencio a figura dessa mãe, né, é no sentido de perceber que essa mãe, tanto a mãe quanto a filha, queriam muito a presença uma da outra, né. E o tempo todo burlavam essas regras todas, né, Ana? Nos colocando numa posição ética, né, frente às comunicações com o judiciário, enfim, né, e de ter que contar, né, nas audiências, como esse vínculo ali estava ainda tão presente, né, e que talvez seria importante trabalhar e cuidar dessa mãe também, cuidar desse vínculo também, né. Então, acredito que o caso aí vai instigando nesse sentido, né, a pensar esses dispositivos, a pensar os encaminhamentos realizados. Algo que a gente discute também no livro é a questão de todo o processo que vai acontecendo, e quando a destituição acontece, ela já está com 11 anos, né, e a gente discute a questão da adoção, qual o destino, né, dessa criança agora, uma adolescente já, frente ao histórico das questões de adoção, né, do que acontece nas filas de adoção, né, e no final das contas, a gente talvez até acabe dando spoiler no livro, né, a respeito do livro, né, Ana?
mas no final das contas, me parece, depois vai havendo uma aproximação da possibilidade de que ela possa, sim, se encontrar com essa mãe, né? Algo que era proibido, algo que era da ordem da proibição mesmo, né? Esse contato. E aí nas audiências a gente pode conversar sobre isso, né? Nas audiências no judiciário, até que essa destituição pode ser revista, né, Ana? Acho que é um marco também importante isso, né? Acho que é muito bonito ver a movimentação do caso e ver a movimentação e a sensibilidade da rede. Eu penso que o que tem de mais primoroso nesse caso é isso. Muitas vezes, nas reuniões de supervisão de rede, a gente ouve as pessoas falarem assim, esse caso é muito difícil, ou esse caso escorrega pelos dedos, né? E foi um caso que eu acho que a rede foi tentando se organizar, se reorganizar. Foram diversos momentos políticos também que foram vividos na cidade. E uma coisa que me chama muita atenção, pelo menos eu acho que talvez aqui agora mereça a gente falar, é que parece que às vezes, eu estou me lembrando do Charles lá, francês, o juiz francês, quando ele fala que às vezes ele entende que um juiz tem uma função de parentalização, de um lado, que é por limite, mas de um outro ele se sente um louco, porque ele sabe que ele nunca vai dar conta disso, né? Então, acho bonito poder pensar que a rede também é isso. De um lado, não são só os interditos de ordem familiar, são os interditos dos limites mesmo que uma rede enfrenta. Então, eu acho que é um caso que provoca indignação, não tem culpados, né, mas provoca indignação ao ver o quanto a rede se vê refém de eternos encaminhamentos. É um caso que provoca reflexão para a gente pensar se realmente a gente tem feito o suficiente e se esse protocolo de intervenção tem funcionado. Eu penso que é um caso que ele pode ser paradigmático para a gente pensar onde a gente falha. É bonito poder pensar onde que a gente falhou, porque aqui, né, não se trata de operar a defesa de ninguém. Mas eu penso que talvez nos convoca a problematizar qual que é o tema central desse estudo, né? Que é não homogeneizar, não universalizar os protocolos, mas sempre pensar na autonomia do desejo de cada caso. Porque senão a gente vai sujeitar o caso à lei. E esse é o desafio que a gente está tentando aqui, através dessa reflexão, não produzir, né? Acho que por aí, né, Suzy? Sim, sim. Acho que também gostaria muito de te ouvir, Suzy, nos seus impasses éticos, quando você, ao atender o caso, né, sabia do funcionamento familiar, sabia, por exemplo, das tentativas de aproximação do pai violentador, sabia das tentativas de aproximação da família de origem, né? E ao mesmo tempo a gente recebia um encaminhamento e uma ordem de atendimento, né? Como é que lidar com esse impasse ético? Porque eu lembro quanto isso custou. Sim. Esse é um ponto que é bastante importante que você traz, né, Ana? Que perpassa nós profissionais da psicologia nessa articulação com o judiciário, né? Porque esses casos que chegam até nós a partir do judiciário chegam com essa demanda que não é daquele que está sendo atendido. Né, que é uma demanda de um outro, de uma instituição. E é a ela que eu tenho que responder também. Mas, ao mesmo tempo, há um sujeito ali, né, que no aspecto ético, o sujeito família, ou o sujeito individual também, né, há um aspecto ético do sigilo, né, que nós não escapamos dele, nós estamos ali frente a isso também. Então, só lembrando que, apesar, a gente tem autorização do Comitê de Ética, por isso que esse caso foi tão explanado e tão explorado, mas a gente não identifica em momento algum a cidade do caso, justamente para preservar
e que a gente possa mergulhar nas especificidades dele, né? Eu acho legal poder falar disso também. Sim, sim, com certeza, Ana. Resguardar esse aspecto, né? Então, nesse lugar, né, que nós somos posicionados, de manter um sigilo frente ao que a família traz, mas ao mesmo tempo ter que responder ao judiciário, né, frente a essas questões, eu sempre levava para a supervisão, né, e nós discutíamos o que nós faríamos com isso, né? No caso de uma guardiã da criança que chega me contando uma série de questões das quais, né, ela se amedronta, né, no sentido assim, olha, a criança está conversando com a mãe, né, e ela não poderia estar conversando com a mãe, no sentido assim, olha, ela ligou para a mãe, né, elas se encontraram em tal aniversário, né, então, o tempo todo trazendo coisas, né, trazendo informações nesse sentido, e nós tendo que articularmos, né, Ana, como profissionais, atendendo o caso e atendendo também a uma demanda do judiciário, de uma transparência junto a essa família do que seria dito ao judiciário, né, de que isso precisaria ser colocado em algum momento. Então, é um caso que eu sempre uso também como exemplo, quando a gente toca nesses pontos de sigilo, né, na sala de aula, o quanto entrar em alguns conluios, né, em algumas espécie de armadilhas ali, né, é bastante arriscado. Então, era sempre nessa posição de uma transparência também com a família, né, no caso eu me lembro muito bem que você dizia assim para mim, Suzy, leia o relatório para ela, na sessão. Leia o relatório e ainda pergunte, você quer acrescentar mais alguma coisa? Então, eu acho isso fantástico, sabe? Eu acho que a gente está tocando numa coisa aí que é muito importante, Suzy, que como é que é a ética da intervenção. Porque a ética da intervenção te permite o tempo todo questionar. Eu respondo a quem? Então, nunca se esqueçam, né? A gente responde ao sujeito, a gente dialoga com o judiciário, a gente dialoga com a rede, mas a gente responde ao sujeito. Então, quando eu vou encaminhar um relatório de alguém para qualquer lugar, esse sujeito precisa dar conta disso, né? Ele precisa se dar conta enquanto vínculo, porque você não é um prestador de serviço da rede só, você é alguém que escuta e que acolhe, né? Então, talvez uma das partes do livro que eu goste mais e que esteja falando disso que a gente está tentando tatear aqui também, né, Suzy, é quando você aborda em especial a questão da parentalidade. O que é a parentalidade, né? Quando você resgata o recamier, no parentalité, quando o termo parentalidade e tornar-se pai, tornar-se mãe, vai nos fazendo nos apropriar, porque acho legal ser um livro teórico com caso, porque faz a gente entender por que a gente precisa da teoria para um caso. Uma coisa muito importante que a gente fala na graduação, também no mestrado, lembrando um pouco Herman, que ele fala, quando você vai atender alguém, você não fica o tempo todo lembrando da teoria para atender aquela pessoa. Você esquece da teoria para atender alguém, mas só esquece quem já sabe. Então, eu acho que o livro traz aspectos teóricos muito importantes para mostrar que, como para a gente dar conta de um caso complexo, a gente precisa de adentrar na teoria. Então, se eu estou falando em destituição do poder familiar, eu estou falando de como essa família exerce a parentalidade. E o que eu estou chamando de parentalidade? O que esse outro do judiciário está chamando de parentalidade? O que o pessoal do CREAS, do CRAS, do Conselho Tutelar? Então, eu acho muito legal essa parte, porque eu acho também, Suzy, que foi quando você foi se dando conta de que o exercício da paternidade dessa tia que assumiu esse caso estava travestido de muito ódio, né? E então, acho que aqui a gente está enfatizando a importância da leitura, do descortinamento teórico, para a gente dar conta de um caso tão complexo assim. Estou lembrando também que tem um pedacinho no livro que a gente vai retomar a Zornig, quando ela fala que
O nascimento de um filho implica sempre uma dupla dimensão, né? Para que um bebê sobreviva física e psiquicamente, é preciso que a gente o inscreva numa história familiar, o inscreva numa história transgeracional. Então, esse caso, a gente vai vendo desapropriamento familiar, né? A dessubjetivação familiar. E como que vai caindo num nada, num vazio, a ordem psíquica dessa menina. E você, Com Suzy, certeza. quais são suas partes favoritas aí? Depois a gente pergunta para esse povo que está nos ouvindo, né? Que leu, para contar Verdade, para gente o que, que verdade. mais gostou, o que, que gostaria de palpitar. Com certeza, o pessoal que quiser fazer alguma pergunta, alguma provocação, algum comentário, fiquem à vontade aí para trazer suas questões também. Até o horário que a gente conseguir estar junto, né, Ana? A gente vai conversando aqui. Isso. Olha, Ana, você pergunta sobre as partes do livro, né? Eu fico pensando muito na questão dessa parentalidade que você trouxe, que vem junto com a transmissão psíquica, né? Que é algo que marca fundamentalmente a compreensão, né, desses casos, não somente desses, né, mas especificamente, já que nós estamos falando do tema do livro, o quanto essa violência, ou que seja o abandono, a forma que esses vínculos vão sendo construídos, eles foram construídos muito tempo antes, né, disso tudo. Eles foram se estabelecendo há muito tempo antes da concretização ou do caso em si, dessa experiência em si. E aí, durante a semana, quando nós fomos divulgando, né, a realização da live, eu até recebia algumas mensagens, né, bastante no sentido, assim, de uma inquietação, né, até me lembrei aqui de uma aluna minha, que trouxe uma questão sobre, quando ela foi divulgando a questão da violência familiar, né, da violência sexual, o lançamento do livro, ela foi recebendo algumas questões assim, mas é muito difícil para algumas pessoas identificar os sinais. Então, eu gostaria de, talvez, abrir um espaço aqui, né, na nossa conversa, sobre essa questão do identificar ou reconhecer, né, que foi a expressão utilizada, reconhecer os sinais. Enquanto para algumas famílias, para algumas pessoas, eles foram colocando nesse sentido, né, da dificuldade de reconhecer esses sinais. E aí eu fiquei pensando o que significa reconhecer esses sinais, estar frente a quê? Não é mesmo, Ana? Eu queria te ouvir também um pouquinho sobre isso. Suzy, a gente poderia entrar, talvez, numa fala comum, que eu acho que é uma fala importante, que é quais são os principais sinais físicos, emocionais, de uma criança vítima de violência. E que é um padrão, né? Então a gente tem, sim, crianças com alteração brusca de comportamento, autoestima extremamente denegrida, dificuldade do contato físico, mas um entristecimento significativo. Mas eu acho que a pergunta que está latente e que talvez interesse especialmente a nós, psicólogos e psicanalistas, é por que que isso se mantém, né? Você tocou agora há pouco na questão transgeracional. Por que que tantas famílias trazem a violência, em especial a violência sexual, como é desse caso, de forma transgeracional, ou seja, atravessa as famílias e mantém numa ordem de repetição? E eu queria muito trazer aqui um conceito que foi muito importante no debate, no livro, que é a ideia de contrato narcísico, né? Que o Caes retoma, né, da Lanier, para falar que é mais ou menos isso. Um sujeito, quando ele chega, uma criança, quando ela chega numa família, ela traz junto com ela um estado psíquico dela, mas também um estado que remonta às origens dela. Então, ela é portadora. E, em geral, essa criança vai sendo alvo de muitas projeções. Então, ela cabe a ela assegurar uma continuidade desse conjunto. Então, eu tenho pensado, Suzy, muito, né, por causa dos atendimentos no Movidas, por que que algumas crianças silenciam durante
tanto tempo? Não me parece que seja só porque ela sofre ameaça, isso é muito importante, mas mais do que isso, no que tange as violências intrafamiliares, a criança passa a acreditar de forma inconsciente que ela faz parte daquele legado familiar. E que se alguma coisa diferente daquilo é perturbador e quase insuportável. Então, por isso que às vezes ela atravessa a infância e chega na adolescência, onde vem um monte de crises, né, para dar conta disso. Então, a ideia de contrato narcísico e de pacto denegativo, ou seja, é um pacto de negação, onde a gente não reconhece. Para a gente se manter família, por isso o termo família incestuosa, ou seja, a gente se alimenta da ordem da não interdição, por isso que é um pacto que, em geral, confunde todo mundo. Então, às vezes uma mãe recebe acusações absurdas, né, de ter sido conivente, irmãos, tios, mas não é isso. Há uma lógica inconsciente, que é a lógica do pacto. Então, por isso que às vezes é tão difícil a gente falar quais são os sintomas visíveis dessa criança, né? Mas eu acho que vale a pena, sim. Acho que o que a gente tem visto, se a pergunta for por aí, é assim, dificuldades expressivas importantes com relação ao contato físico, fora a dificuldade de aprendizagem, que tem também mascarado muito os casos de violência sexual. Sim. É importante, né, Ana, dentro disso que você está trazendo, pensar na ordem disso que é chamado como uma dificuldade de reconhecer os sinais, né? Porque a gente está falando de sinais que não são padronizados. A gente está falando de um sujeito ali que vai expressando na sua singularidade, né? E de como isso pode aparecer. Eu acho que o mais importante mesmo, né, dentro disso que você está trazendo, é entender o que está aí por trás disso que é chamado como uma dificuldade de reconhecer os sinais, né? Eu acho que pensar o que significa para essa mãe, né, ou para esse cuidador, para quem está ali com a criança, olhar para essa violência. Então, quando eu fui questionada sobre isso, eu fiquei pensando muito, né, me lembrei de algumas discussões nossas também, né, durante o caso, o quanto algumas mães, né, que são julgadas como ela não quis enxergar, ela não viu, ela abandonou, né? Na verdade, elas estão sendo confrontadas, em muitos casos, com a própria violência que ela sofreu também. Sim. Não é? E que é muito difícil fazer um estranhamento diante disso, né? Assim, a gente está falando aqui, nós estamos falando de termos extremamente técnicos e conceituais, mas é muito importante entender que tem alianças inconscientes numa família, né? E que se mexe como uma onda. Mas a função dessas alianças é manutenção do sintoma. Então, essas famílias sofrem, mas é um sofrimento como se fosse sob controle. Então, qualquer coisa diferente daquilo, por isso que às vezes, e aí eu quero fazer uma chamada, né? E quero muito agradecer, eu tô vendo que tem ex-estagiários aí com a gente, quero muito agradecer a força dos estagiários que acompanharam esse caso, né, Suzy? Antes e depois de você. Porque com certeza. Essas famílias, gente, como elas têm esses funcionamentos específicos, elas não respondem ao serviço tradicional. Elas não vão à clínica de psicologia. Elas demandam da gente um outro lugar. Então, essa família em especial, quem ia até nela éramos nós, com os chamados atendimentos domiciliares, né? Porque ela se perturba com a ideia de mexer nesses sintomas. Sintomas que estão enraizados em gerações outras. Então, é fundamental que a gente entenda que não é o mesmo serviço para todas as famílias, em especial a família incestuosa. Ela exige uma outra dimensão de rede e uma outra movimentação de serviço. Acho legal lembrar isso. Com certeza. E o quanto o caso nos faz pensar nas diversas possibilidades e nessa flexibilidade
que nós temos que estar disponíveis para aproximação com essas famílias, né? Não tem um padrão, algo que vai ser, vai funcionar dessa forma para todos, né? Então é algo muito delicado, que vai exigir esse olhar singular, que a psicanálise tem muito a contribuir, né? Para a aproximação com essas famílias, com essas problemáticas. Né? Eu estava aqui tentando verificar se temos comentários, Ana, no sentido alguma pergunta. Não sei se você conseguiu visualizar alguma. Até quero aproveitar, enquanto a Ana vai dando uma olhadinha ali, dizer para vocês que nós vamos sortear um dos exemplares do livro, né, Ana? E aí, então, eu vou pedir para vocês irem colocando uma manifestação aí, para facilitar quem está cuidando desse sorteio. Vão fazendo um comentário, um boa noite, para dizer eu estou aqui, alguma coisa assim, tá? Só para registrar a sua presença, que daqui uns 5 minutinhos nós vamos fazer esse sorteio, tá? Mas eu gostaria também, Ana, de aproveitar, não sei se você visualizou algum comentário aí, porque aí senão eu vou pedir para você falar um pouquinho do Nua Vidas, né? Eu acho que é importante, nesse contexto também da temática do livro, nós estamos falando disso, e até mesmo como orientação para aqueles que estejam nos ouvindo e que irão nos ouvir, né? Bom, depois, no momento que nós atendíamos esse caso, o Nua Vidas ainda não existia, né? O Nua Vidas é um ambulatório, que ele é um ambulatório localizado no Hospital de Clínicas da Universidade, a gente funciona lá no ambulatório de ginecologia. Ele funciona todas as sextas-feiras. De manhã a gente atende adultos e adolescentes, e à tarde a gente atende as crianças, que são encaminhadas, em geral, pelo Conselho Tutelar. Mas não é... O fluxo, eu acho que é importante a gente usar espaços como esse para falar. Uberlândia tem um fluxo muito pactuado sobre a violência sexual. Então, no caso específico de crianças e adolescentes, nessa cidade, todo e qualquer caso de violência sexual deve ser encaminhado ao HCUFO. Então, pronto-socorro. E o pronto-socorro agenda no Nua Vidas. É esse o movimento. Então, a contrarreferência. Todo paciente atendido tem direito a acessar o prontuário através do setor de arquivos, né? E a partir daí toda a movimentação com a rede, com delegacia, conselho tutelar, fórum no segundo momento. A ideia é essa. O que eu acho que o Nua Vidas trouxe de novo, em especial, e a gente tem uma equipe linda, interdisciplinar, né? Nós somos psicólogos, médicos, assistentes sociais, os estudantes, agora em especial de medicina, de psicologia, do serviço social, e a gente tem o suporte de 2 advogadas que estão com a gente acompanhando os casos. É que não é um lugar de encaminhamento, é um lugar de acolhimento. Então, essas crianças, em geral, pelo protocolo, ficariam de 3 a 6 meses, algumas ficam um pouco mais. E a gente tem a sala de brinquedos, atendimentos lúdicos e o acompanhamento integral dessa criança. E o mais importante que a gente entende é o diálogo com a rede, né? O Nua Vidas não é nada se a gente não tiver o tempo todo o diálogo. Essa criança, então, ela fica conosco, ela é atendida e ouvida por nós, numa perspectiva do que a gente tem chamado, muitas vezes, de escuta especializada. Respondendo à Lei 13.431, que é aquele momento onde a criança pode falar sobre as experiências vividas, mas mais do que isso, após isso a gente também continua atendendo essa criança durante um tempo, né, para dar conta do sofrimento e dos mal-estares dela e familiares. Então, é com muito prazer, né, que eu faço parte dessa equipe. A gente brinca que mata um leão por dia, né, porque sustentar um serviço desse, e é um serviço que também faz o abortamento legal, né? O abortamento nos casos previstos em lei, e é com muita honra que eu faço parte desse grupo, né? Porque até existir o Nua Vidas, a objeção de consciência era colocada como impeditivo de se executar, de se fazer a interrupção de gestação, nos casos previstos em lei.
e com o apoio do Ministério Público, com muita força desse grupo, o grupo consegue, então, responder. Olha, uma instituição não pode ter objeção de consciência. Um profissional, sim. Então, alguém vai ter, sim, que responder pela interrupção de gestação. E esse grupo, então, passa a assumir isso, né? Em especial, nós temos duas ginecologistas extremamente guerreiras, estudiosas e que militantes, e a gente tem sustentado isso com muito orgulho. Então, pensar o abortamento legal enquanto um direito nosso desde 1940 e que só há menos de 4 anos pode ser reconhecido institucionalmente nessa cidade, é com muito orgulho que eu faço parte, sim, dessa equipe. Que bom, parabéns, parabéns a você, a toda a equipe, Ana, porque é um grande avanço, um trabalho, né, articulado com uma equipe multiprofissional e articulado em rede, né, para atender uma demanda dessa ordem, né, é algo realmente necessário, imprescindível, né, e vocês realmente estão de parabéns por essa iniciativa tão importante. E continuamos, né, Ana? Nesse caminho, né, seguindo nessa trajetória de cuidado, né, a essas situações. Eu queria muito, agora nesse finalzinho, já fazer uma homenagem para a Suzy, assim, porque a Suzy escolheu um título para o caso, que ela põe o nome de Amandos, né? No primeiro momento a gente falou, vai chamar Amanda, e aí ela escolhe Amandos. Porque tem toda uma situação que essa família falava que vinha amando do juiz, mas também é por conta da palavra amandos que vem de amar e amável, aquela que deve ser amada, né? Mas eu acho que quando a gente entra no mestrado, às vezes você fica esperando muito que o orientador ou orientadora te dê uma ordem e que você fique amandos. E eu acho que, na verdade, eu e a Suzy ficamos no amando. E esse livro é mesmo uma obra de muito amor, né, Suzy? Sem ser romântica, mas reconhecendo e acho que a minha alegria é de pensar quando uma aluna vira uma amiga, né? Porque a gente está amando-os. Então, acho que quero muito agradecer a honra e o privilégio, né, de ter feito parte dessa jornada e que eu continuo amando-os. A Suzy e esse trabalho, e reler o trabalho, né, depois de um tempo, fala, nossa, que bonito, tem falhas, tem buracos, como toda obra, mas que bonito, né, e que prazer. Então, parabéns para você, parabéns para nós, parabéns por esse Amandos nosso. Que bonito isso que você traz para mim, né, Ana, assim, chega a me emocionar, enfim, aquilo que nós podemos construir juntas, né? Eu fico muito feliz por poder, até hoje, né, compartilhar com você esses momentos. Então, como eu disse no início da live, né, o quanto a profissional, né, que eu sou hoje em termos de clínica, em termos de docência, em termos de orientação, vem muito refletido tudo que você proporcionou para mim nessa caminhada também. Então, quero te agradecer do fundo do meu coração, tá? E gostei muito do Amandos aí, da associação que você fez com esse Amandos, né? O quanto esse Amandos rende, né, Ana? O quanto ele rende, o quanto a gente pode pensar tantas coisas a partir dele. E eu fico muito feliz, né? Não tenho palavras mesmo para expressar. É algo que sempre fica para mim quando eu penso na nossa relação, Ana, né? E mesmo quando a gente fica muito tempo sem se falar, como eu fiquei, mudei, voltei, enfim, é sempre assim, o quanto me falta palavras quando eu quero expressar minha gratidão por você, pelas oportunidades que você me deu, pela aposta. Eu sempre percebo assim, a aposta que você pôde fazer em mim. Eu quero te agradecer por essa aposta. Muito obrigada. Suzy, um prazer. E eu quero também dizer que é uma aposta numa universidade pública, né? Onde onde a professora está nesse lugar mesmo, de pesquisa, de orientação. Então, quero aqui também fazer meu manifesto da importância de uma obra que nasce de um lugar público,
de atendimentos públicos, de uma rede pública, de um SUS, da importância de tudo isso na formação, né? O quanto a universidade pública nessa história tem um peso importante. E Sim, com mais certeza. uma vez, né? Então, falar que é uma obra de amandos, é uma obra de amor, é uma obra teórica, mas é também uma obra que traz um caso e que eu espero que a rede toda se sinta convidada a ler, né? Quero muito ouvir assim, as ressonâncias dessas leituras. E a gente também tem uma pessoa muito preciosa, né? Que foi quem fez. Quer falar dela, da Isabel? Suzy? Quem faz a apresentação do livro, né? Pode falar, Ana. Então, a Isabel Cristina Gomes é uma professora da USP, ela fez parte da banca da Suzy e escreveu palavras lindas, né, para a apresentação do trabalho, do livro. Então, eu acho que é uma obra muito especial e muito importante, e é um marco, sim, da discussão da psicanálise com o direito. Eu espero muito que a gente se aproprie, que a gente possa conversar com todo mundo que está aqui, muitos mais, sobre tudo isso que a gente está conversando. Então, é um convite do coração mesmo para que vocês leiam, viu? Com certeza. Aqueles que quiserem, né, adquirir o livro, nós vamos sortear uma agora, né, Ana? E aqueles que quiserem adquirir o livro, vocês podem entrar talvez vocês, se vocês quiserem ir pelo meu próprio, para bio do meu Instagram, ali está o link, né, mas é da editora Apris. Então, vocês podem clicar ali no link da editora Apris, ali vai direto ao link onde vocês podem adquirir o livro. Se vocês pesquisarem pelo nome do livro no próprio Google também, tá? Tem outras plataformas de venda que estão disponíveis ali, o livro está disponível para que vocês possam adquirir também. E nós queremos ouvir, sim, sempre nos deem os feedbacks, não é mesmo, Ana? Façam os comentários de vocês, as considerações, o retorno, porque é sempre muito importante perceber como isso ecoa no outro, é isso que nos interessa também, não é mesmo, Ana? O mais importante, né, Suzy? Com certeza, é para isso que nós escrevemos o livro. Vamos para o sorteio, então, Ana? Olha só, pessoal, eu gostaria que alguém, né, nós registramos aqui 79 pessoas que foram passando pela live. Bastante, né, Ana? Geralmente, assim, quando a gente faz algumas lives, né, temos 20, 30 pessoas, passaram 79 pela nossa live. Que legal. Então eu vou pedir para alguém, de repente, falar um número. Não sei se tem alguém aí perto de você. Vamos pedir para alguém digitar um número, né, Ana, aí no comentário. Bruna, você que está aí, você quer escolher um número de 1 a 79 para nós? E digitar? Ela digitou? Acho que ainda não, né? Não estou vendo, não. Bruna, você está nos ouvindo? Ah, a Bruna digitou 34. O Sérgio está nos ajudando. Quem é o número 34? A gente está com uma equipe técnica. A gente está com uma equipe técnica. É o Sérgio e o Mateus, meu filho. O Sérgio, meu esposo, e o Mateus. Quem é o número 34? Ele vai digitar, provavelmente, ali. Se quiser vir aqui me falar. Quem é o número 34? Vem aqui, Mateus, me falar. Mais fácil. Quem é? Júnior Poiani. Quem? Júnior Poiani. Júnior Poiani. Quem é? É do Dr. Poiani? Não é possível. Júnior Poiani? Quem? Gente. Está aqui na live ainda ou não? Está aqui ainda, gente? Eles estão aqui com... Não está aqui ainda?
Bom, mas acho que dá pra gente encontrar depois, né? A pessoa entrar em contato, né? Eu acho que deve ser, se for JR. Oi? José Roberto É José Roberto Poiani. Nossa. O juiz que autorizou a pesquisa no fórum. Eu quero agradecer muito, né, ao doutor Poiani e a toda a equipe também que participou, né, da pesquisa. Gente, que importante, tá bom. Olha, Então depois a gente entra em contato com ele. Isso, eu quero muito que vocês deem um retorno pra gente, quem conseguir ler, ou dessa conversa que a gente teve, né, Suzy? Porque eu acho que é assim que brotam novas ideias, novas formas de pensar os atendimentos, os encaminhamentos, as intervenções. Então, entendam esse espaço como uma primeira janela para um diálogo sobre esse tema tão relevante, não é isso? Sim, com certeza. Ana, nós estamos chegando no finalzinho, então temos muito ainda para falar, quem sabe em outros momentos, em outros espaços. Eu me coloco também à sua disposição para qualquer evento, discussão que você queira, né, gerar aí em outros espaços, tá bom? Eu creio que teremos aí outras oportunidades. Tomara que agora também, todo mundo vacinado, quem sabe nos meses próximos a gente consiga, quem sabe, um lançamento em loco, ao vivo, né? Que a gente possa fazer uma roda de conversa. Acho que seria muito bom. Vamos nos cuidando, por enquanto ficando em casa, mas quem sabe a gente consegue sair desse terrível momento e encontrar outros espaços para dialogar sobre isso, né, Suzy? Tá Sim, bom. com certeza, Ana. Muito obrigada, viu? Te agradeço de coração por tudo, tá? Pela live, pelo livro e por tudo mais, tá bom? E vamos seguindo. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui conosco e aqueles que ainda irão ouvir, né? Irão poder também depois nos dar os feedbacks sobre tudo que se produziu a partir dessa nossa conversa. Então é isso, Ana, um grande beijo para você, continuamos nos falando, um abração, tá? Se cuida. Obrigada, tchau, gente. Obrigada, até a próxima. Apoio aí. Beijo. Tchau, gente, tchau para todo mundo, um beijo. A live vai ficar gravada, tá? Tchau.